Diga para quem está do teu lado, tema da mensagem. Bem bonito, a voz bem bonita, Moisés. Tema da mensagem. Agora diga bem forte, tema da mensagem. As minhas, diga comigo, as minhas escolhas. Meu Deus. Se pudesse voltar no tempo, você voltaria? Voltaria no tempo? Em algumas escolhas. Se pudesse voltar há quantos anos atrás? 10 anos atrás? Quanto tempo você queria voltar para poder recompor ou acertar algo que você fez, que você queria acertar? Porque na nossa vida a gente acha, né, Kátia, que a gente só vai ter vitória, só vai ter dinheiro no bolso. Eita glória, o pagamento da esfera vai vir uma vez só, não vai vir parcelado, meu Deus, em 3 vezes. A gente pensa que as coisas vêm num tempo, mas as coisas acontecem em outro tempo. Essa palavra é para nós. O tempo já passou, irmão André Fernandes, é isso? Já passou. Renata, não tem como voltar atrás, mas tem como daqui para frente a gente fazer tudo certo. Quem pode dizer glória a Deus? A história começa falando sobre Samuel e Saul. Quem era Samuel? O filho de Ana, de Eucana, que não poderia ter filho. Ana não poderia ter filho e nasceu Samuel. Ele virou 2 coisas em Judá e em Israel. Ele virou profeta e ele virou juiz. A Bíblia vai dizer que ele é o conselheiro do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Diga comigo, Saul. Na época do reinado de Saul, o profeta e juiz Samuel, ele ungiu a Saul. Por quê? Porque ele via que o povo clamava para terem um rei. 1 Samuel capítulo 10, volta aí 2 folhas. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: então tomou Samuel o quê? Um vaso de azeite. Diga para quem está do teu lado, vaso. Amém? Vaso de azeite. E lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? A Bíblia está dizendo que o capitão dos exércitos de Israel agora vai ser ungido rei, não por Deus, mas por um homem chamado Samuel. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus queria um rei. Samuel vai lá e unge ele, mas no versículo 8 vai dizer, do capítulo 10, versículo 8 vai dizer: tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas, e ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declares o que hás de fazer. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele vai até a presença de Saul, unge ele com um vaso de azeite e fala: Saul, fica aí, não sai daí, não escolha mais nada, não saia do caminho do que Deus te deu para um propósito. Saul, não vai para outro lugar, não decida nada, não faça nada sem antes saber que o Senhor vai declarar você rei de Israel, porque até o momento foi eu que te levantei. O problema é esse, irmãos, que a gente não sabe esperar. A gente quer colocar o bolo no forno e quer que o bolo em 5 minutos fica tranquilo, aí fica com o palito ali o tempo todo. A gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar o tempo, e quando a gente não sabe esperar e começamos a atravessar etapas, ao mesmo tempo Deus está mandando você correr e você está andando. Ao mesmo tempo Deus está mandando você fazer e você está parado. Ao mesmo tempo Deus está mandando você ficar parado e você está fazendo. Ao mesmo tempo Deus está mandando você calar a boca e você está falando. Ao mesmo tempo Deus está mandando você falar e você está calado. Há umas escolhas que nós fazemos que destroem os planos de Deus para a nossa vida. Como é que eu posso destruir os planos de Deus na minha vida? Quando eu não obedeço. Quando eu tenho as minhas próprias conclusões e as minhas próprias escolhas. As minhas escolhas vão dizer quem eu sou no futuro. Se eu colocar uma roupa toda branca, ela vai ser uma roupa fácil de sujar.
Se eu colocar uma roupa muito preta, na escuridão não vão me enxergar. Então tem certas coisas e escolhas que são próprias para os grandes ambientes. Se eu estou na igreja, eu tenho que me tornar um santo do Senhor, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, um escolhido do Senhor. Se eu estou no mundo, eu tenho que ser como o mundo. Porque aquele que está na carne vive na carne, mas o que está no Espírito vive no Espírito. Escolhas. A Bíblia vai dizer, porém não há numa grande casa vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, vasos para honra e vasos para... A gente quer ser vaso de desonra? A gente quer ser qualquer um no Evangelho? Não, nós queremos sempre o melhor. Então nós temos que escolher o melhor. Então a minha boca, ela vai profetizar o melhor. Olha para quem está do teu lado e profetiza assim para ele e para ela: Deus vai te dar sempre o melhor. Posso beber um copo d'água? Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos que estão aqui pela live. No deserto, Deus dá coisas boas, sim ou não? Para o povo que estava no deserto, fugindo de Faraó do Egito, o que eles comeram no deserto? Codornize, maná que desceu do céu, beberam água que fendeu a rocha e saiu água, atravessou o Mar Vermelho, foi lá para o outro lado, Deus abençoou eles. Aonde? No deserto. Em Êxodo capítulo 5 vai dizer que Moisés quer o povo que está preso por Faraó para fazer festa onde? No deserto. E a Bíblia está dizendo aqui para nós que Samuel e Saul têm uma conversa. E Samuel começa a dar para ele direções, porque Samuel, além de ser juiz, ele é profeta. E ele fala, cara, fica 7 dias esperando, para que confirme não só com o povo, mas confirme com Deus o teu chamado a rei de Israel. A Bíblia vai dizer que ele fez tudo errado. A recomendação que Samuel deu para ele foi toda errada. Nós só vamos ter mudança de vida para o futuro se nós mudarmos a partir de hoje. O nosso casamento só será melhor se a gente mudar hoje. A minha vida financeira só vai ser melhor se eu tiver uma honra de Deus e fazer por onde na obra de Deus hoje. A minha vida amorosa, conjugal, a minha vida profissional, a minha vida secular, a minha vida espiritual, a minha vida em tudo que eu faço só vai ser melhor se eu decidir hoje. Porque o chamado está em cada um de nós. Cada um aqui tem um chamado, glória a Deus, amém, irmãos? Cada um aqui tem um chamado em Deus. Mas por que algumas coisas ainda não acontecem? Porque a gente sempre para quando Deus manda a gente fazer. E as nossas escolhas têm engessado o espírito de fazer. Então nessa noite eu profetizo que quem está engessado vai quebrar esse gesso hoje. Quem está parado vai se levantar hoje. Deus te levantou para ser um homem, uma mulher, um guerreiro, uma guerreira, um príncipe, uma princesa, um homem, uma mulher escolhidos para a grande obra. E as nossas escolhas vão promover o reino na terra. A Bíblia está dizendo que Saul fez tudo de errado. 1 Samuel capítulo 12, versículo 1. Vamos passear em 1 Samuel. Capítulo 12, versículo 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. A Bíblia vai dizer que o povo escolheu para si um rei. E ouvindo a voz do povo, Samuel, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua idade, com o seu chamado, com a sua unção, ele diz assim: gente, vamos escolher um rei, mas vamos pedir ao Senhor. E no versículo 1 do capítulo 12 vai dizer: então disse Samuel para quem? Para todo Israel. Ele não fez uma coisa oculta, ele vai levar para Israel. Olha só, Celina, ele chamou o povo e disse assim: olha gente, eu declarei Saul rei, mas eu pedi 7 dias. Nós estamos em 1 Samuel capítulo 13, tá bom, Elaine? Nós estamos aí, e ele vai dizer que nessa parte, nós todos do povo de Israel esperávamos que Saul ficasse em paz, tranquilo, esperando Deus promovê-lo.
E a Bíblia vai dizer que em 1 Samuel 12, 10, pula para o versículo 10 do capítulo 12, e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos ao Baalins, às Balaíns e aos Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. O povo está desesperado, está passando uma luta tão grande como o nosso Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Chile, os países que estão vivendo algumas coisas culturais, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Estamos vivendo um tempo de muitas guerras, Ucrânia, Rússia. Estamos vivendo um tempo de guerra e o povo está clamando por liberdade, por solução, por salvação, por transformação de vida. Agora todos eles querem voltar atrás das suas escolhas. O povo começou a clamar ao Senhor dizendo: Senhor, nós estamos servindo a Baal, nós estamos servindo a Astarote, nós estamos servindo a outros deuses, e nós precisamos de alguém que vá nos guiar para ser um rei nosso e a gente ter vitórias sobre os filisteus, sobre todos aqueles povos. Tá bom, vamos levantar Saul. Mas no versículo 18 vai dizer aqui, olha, 1 Samuel 12, versículo 18. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões, chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Quando eu começo a ler isso aqui, quando eu começo a ver isso aqui, quando eu começo a meditar nessa palavra, eu percebo que o povo não está ligado a Saul, o povo está ligado a Samuel. O povo não está vendo Saul como rei, o povo está vendo Samuel como juiz, como um profeta. Às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam que partam de uma liderança de Deus muito grande. Porque a Bíblia diz que todo governo é constituído por Deus. Então todos que estão encabeçando a liderança no Brasil e tudo mais, foi Deus que deixou, foi Deus que quis. Mas pastor, essa pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Foi Deus quem deixou. Até Judas, que estava no meio de Jesus, Jesus sabia que ele iria trair, mas ali ele ficou. Tem algumas coisas que Deus está dando corda para saber qual é o Deus que a gente está servindo. Eu vou dar corda, eu vou abrir a porta de emprego, eu vou dar 3 serviços, eu vou dar um bom salário, eu vou dar aquilo tudo, mas eu quero saber se essa pessoa vai me servir quando estiver bem financeiramente. Eu quero saber se essa pessoa vai me servir quando ela não tiver nada. Porque Deus está nos promovendo para algo maior e a gente pensa que é vida financeira, a gente pensa que é bom ter um bom carro, a gente pensa que é uma boa casa. Não, Deus está promovendo no nosso coração. Porque Deus abre caminho onde não tem caminho, Deus abre porta onde não tem porta, Deus traz coisas espirituais. E o Deus, nosso Deus, Ele abençoa e alimenta o povo no meio do deserto quando não tinha nada. O povo tinha, mas não tinha onde comer. Você pode ter muito dinheiro, mas se não tiver um restaurante, uma coisa para comprar, não adianta nada. E foi isso que aconteceu no deserto. Eles tinham ouro, tinham prata, tinham tudo, só não tinham lugar para comer. E Jesus começa a mandar, Deus começa a mandar chuva, Deus começa a mandar a coluna de fogo, Deus começa a colocar nuvens durante o dia, Deus começa a colocar comida para eles, Deus começa a trazer da rocha água para eles, Deus começa a dar codornize, começa a dar maná, começa a dar coisas especiais e espirituais para eles, extraordinárias e espirituais. A Bíblia vai dizer no versículo 18 que Samuel invoca o Senhor por causa das escolhas do povo de Israel. Agora, como é que pode eu clamar por você que está servindo a Baalins, a Astarotes, e está dizendo que a vida está toda ruim porque eles estão sendo destruídos pelos filisteus? Deus levanta homens para a libertação de outros homens. Deus levanta profetas para avisar sobre problemas com os homens. Mas vai chegar uma hora que esses homens não vão ter mais profetas, não vão ter mais conselheiros, não vai ter mais pessoas. É o filho quando cresce. Quando ele sai da aba da mãe, quando ele sai da aba da saia da mãe, ele tem que seguir a vida, ele tem que trabalhar. E ele começa a valorizar as coisas, porque ele sabe que aquele dinheirinho que ele está ganhando talvez não seja o melhor salário, mas ele tem que saber investir muito bem
o seu dinheiro. E ele começa a valorizar isso, por quê? Porque ele está vendo como é a vida de uma família. Como é a vida de comprar uma carne, um hambúrguer, um lanche, um brinquedo, uma moto, um carro, uma bicicleta. Ele vai começando a ver. Eu estou trabalhando com o Eduardo e a gente começa a calcular a gasolina do carro. Ele sai de Santa Cruz, da Serra, vem para São João e vai para o Recreio. Volta do Recreio, vem para São João e vai para Santa Cruz da Serra. R$50 de combustível por dia. É isso, Eduardo? Estou errado. R$50. Então, se for 30 dias no mês, 1.500 tem que ser separado para o carro. Se você começar a separar 1.000, a sua escolha está errada. A sua administração está errada. Só que o carro não vive só com a gasolina. Tem o óleo, tem o pneu, tem os desgastes, tem tudo isso. Na vida cristã é a mesma coisa. Se a gente não orar, se a gente não interceder, se a gente não ler a palavra, se a gente não louvar, se a gente não viver uma vida santa, nós vamos começar a ter desgastes. E esses desgastes vão começar a ser maior do que aquilo que está te promovendo. Por quê? Vai começar a te sugar daquilo que Deus está te dando de mais especial para a tua vida. Não deixe Satanás tomar e tirar a tua visão de reino. Não deixe Satanás tirar da tua vida a alegria de entregar o dízimo, de entregar a oferta, de vir à casa do Senhor, de chegar cedo aqui e limpar a casa do Senhor. Não deixe Satanás tirar a alegria de quando você vai para o seu trabalho. Ah, mas eu tenho que pegar o metrô lotado. Mas Deus está no metrô lotado. Deus está no carro quando fura o pneu. Deus está quando o carro não tem o motor de arranque. Deus está quando batem no teu carro. É a mesma coisa que aconteceu com o meu carro. Bateram uma vez, fugiram. Bateram aqui na porta da igreja, foram embora. Arranhou a traseira. Eu falei, meu Deus. Fui não sei com quem em São João, bateram de moto na traseira do carro de novo. Quando eu parei o carro, Antônio, apareceu 10 motoqueiros. Eu falei, está tudo certo, pode todo mundo ir embora, paz do Senhor, vamos orar aqui, aleluia, glória a Deus. Ah, mas eu vou pagar, mas eu estou sem dinheiro. Aí passou um carro da polícia, e aí como é que está? Está tudo certo, já resolvido. Vai na paz do Senhor Jesus. Como é que vai parar? Fui para a casa do Eduardo lá em Santa Cruz da Serra, veio um carro com uma saveiro com 10 pessoas em cima, bateu na traseira, acabou com a traseira do carro, acabou com o porta-mala, destruiu os parafusos e tudo mais. A terceira pessoa que bateu pagou o conserto dos outros dois. Aleluia, quem pode dar glória a Deus? O carro está novinho, Ricardinho. O terceiro pagou o conserto dos outros dois. Então os propósitos de Deus estão naquilo que a gente mais escolhe. Ah, mas foi uma batida, podia matar, não matou ninguém. Foi uma batida que promoveu o conserto do carro e o carro está zeradinho para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Até as multas do carro de 2019 está paga. Quem pode dizer aleluia? Deus, é isso aí, Claudinho. Quando Deus promove, quando Deus abençoa, Deus abre portas aonde não tem porta. Você vai ter que simplesmente escolher. Eu estava vendo aquele filme Matrix, tem uma hora que eles entram em umas portas e eles estavam procurando um cara chamado Chaveiro. Sei quantos viram esse filme. Na hora que entrou nas portas, eles não sabiam qual porta era, mas eles encontraram o chaveiro. Quem fez a porta e colocou a chave, sabe qual é a porta certa. Na nossa vida é assim. Há milhares de portas que a gente pode escolher, irmãos. Você não está livre para escolher, ou melhor, você não está preso para escolher, você está livre, você pode escolher qualquer porta. A Bíblia diz assim, retém o que é bom, o que não é, joga fora. Retém o que é bom. Aquilo que é bom, que é agradável, que é de Deus, que é espiritual, escolha. Nós vamos cear hoje e nós escolhemos a melhor parte, sentarmos à mesa para dizer que a gente não é nada. Quando eu digo que eu não sou nada, eu estou promovendo o reino e escolhendo a melhor parte. Porque Deus só habita em vasos feitos de barro. Quem se acha alguma coisa, Deus não está aí. Mas continuamos aqui, 1 Samuel 12, versículo 23, olha o que diz. Eu estou com muita sede, quem pode dar glória a Deus? 1 Samuel 12, versículo 23.
E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. A Bíblia está dizendo que Samuel, ele vai interceder pelo povo. Samuel escolhe o rei, ora por ele, dá 7 dias para ele ter um encontro com Deus, porque a palavra vai dizer que o Senhor vai eleger ele. Olha aqui, ó, versículo 13 de Samuel 12, 1 Samuel 12, versículo 13. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste, e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor, vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. Tem uma palavra, Samuel está dizendo, gente, eu vou interceder, mas vocês têm que parar de seguir Baalins e Astarotes. Vocês têm que parar de escolher a pior coisa. No dia de culto, eu me administro para poder estar no culto. No dia do culto, a hora começa às 6h30 o culto, eu tenho que me preparar antes. Quando eu vou para o culto, eu vou para um lugar santo e buscar a presença do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Aonde? Na casa do Senhor. Eu tenho que me preparar para ter algo renovado, transformado no Senhor. E vai dizer algumas partes aqui da reprovação de Saul. Saul é o cara que teve a escolha errada. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 13 de 1 Samuel. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. E eu volto a dizer, o povo respeitava mais Samuel do que a Saul. Porque não adianta, irmãos, você ser uma pessoa boazinha, bonitinha, se você não tem a unção. Porque algumas pessoas vão te seguir pela unção que está em você, e outras pessoas não vão te seguir por causa da unção que está em você. E outras pessoas vão te seguir porque você é aquele que bate nas costas, porque você é aquele amiguinho de todas as horas. E outras pessoas não vão te seguir porque você não tem a unção. A Bíblia está dizendo que Samuel chama a atenção do povo, e o povo olha para Samuel como um rei, como um juiz, como um profeta, mas não olha como a mesma coisa para Saul, porque Saul em nenhum momento foi escolhido por Deus. E a Bíblia diz que Saul não espera os 7 dias e começa a promover sacrifícios em Israel.